receber vocês aqui. O André Monteiro convida. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Ubton José Argolo Nascimento, que é um colega de longa data, mas desde os tempos antes do MDR, ainda no psicodrama. O doutor Ubton é psicólogo, mestre em educação pela UNEB, doutor em medicina e saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, psicoterapeuta com formação em EMDR, psicodrama e bioenergética. Boa noite, então, Ubton, boas-vindas. Boa noite, André. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui batendo esse papo com o André e com vocês, trocando um pouco dessa experiência do meu trabalho. E vamos seguindo aí esse bate-papo de hoje, para ver se eu trago um pouquinho da minha experiência com o trabalho com tabagistas e o EMDR. Perfeito, eu acho que é um tema sempre atual, né? É um assunto que diz respeito a muita gente, tanto diretamente com relação ao cigarro, nas formas indiretas de exposição também ao tabagismo, né? Então, vamos ter esse papo hoje para entender um pouco melhor até mesmo essa ligação entre tabagismo, MDR, quem sabe até trauma e adversidades, né, Ubton? Isso. A gente precisa se dar conta, né, André, de que houve uma época que o cigarro era permitido até dentro dos aviões, né? Nos Eu me transportes lembro. coletivos, né? Tinha as cadeiras específicas como se pudesse isolar, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Hoje nós somos no mundo algo em torno de 1,5 bilhão de pessoas tabagistas, praticamente 20% da população mundial, isso tabagistas diretos. Porque, como você falou, né, tem os indiretos, que são os membros da família, os amigos, o pessoal do trabalho, que acabam fumando passivamente e desenvolvem também uma série de acometimentos provenientes da fumaça do cigarro, que nem os tabagistas diretos. Pois é, até tem uma curiosidade que eu queria esclarecer contigo, sobre esse tema do tabagismo em comparação com outros tipos de dependência ou dependência química, né? Que hoje em dia tem tido um impacto cada vez maior, não só com as drogas naturais, mas drogas sintéticas. Tem uma crise nos Estados Unidos de overdose por metanfetamina. Acho que foram 100 mil mortos desde que começou a pandemia ou algo assim. Agora, eu queria entender e ver contigo o seguinte, a gente pode considerar o tabagismo como uma dependência química? Porque eu me lembro, quando eu estudava farmacologia, dizia-se que a dependência química só pode ser considerada quando na hora da retirada, se existe uma reação de abstinência, de todo o delírio que acompanha. E no tabagismo não tem isso. Quer dizer, como é que fica qualificado, então? Sim, André. O tabagismo, ele causa dependência química, sim, né? E a dependência química, ela vem associada, muitas vezes, a uma dependência psicológica. A gente vai falar um pouco mais disso na frente, né? Que existe uma relação direta, mas a dependência química no tabagismo se dá de que forma? Quando a nicotina, o sujeito fuma um cigarro, né, a nicotina leva de 9 a 12 segundos, em média, para atingir o sistema nervoso. Só que quando ela atinge o sistema nervoso, né, ela provoca uma sequência, isso é uma das teorias que explica o funcionamento da nicotina no sistema nervoso, né? Ela vai funcionar despolarizando uma série de túbulos neurais e vai se dirigir para os receptores nicotínicos das células nervosas, né? Então, nós temos a acetilcolina, que tem uma característica muito parecida quimicamente com a nicotina. Então, o que acontece? Quando a nicotina passa, né, pelos receptores de acetilcolina,
a nicotina adere. Obviamente, a acetilcolina ela fica procurando um espaço para desempenhar a sua função. O que acontece é que esse neurônio ele abre outros receptores para Efeito cadeia, né? o efeito Assim, cadeia, exatamente. Então, é o que a gente chama de tolerância. O sujeito começa fumando um cigarro ou um trago do cigarro, aí sente um prazer, porque tem um prazer dopaminérgico dentro dessa cadeia, né, de neurotransmissores. O resultado final vai ser um prazer dopaminérgico, no sistema dopaminérgico. Então, ele promove essa despolarização e o neurônio tem que abrir um outro receptor nicotínico. Então, se ele tinha um receptor, agora ele tem dois. Aí amanhã o sujeito vai, fuma um cigarro, ocupa esses dois, aí abre mais dois. E vai abrindo isso sequenciadamente. O que acontece com isso? No momento em que o sujeito diz assim, eu vou deixar de fumar. Então, ele tem um excesso de receptores nicotínicos, só ali que... esperando, né? Exatamente, perfeito. E o que é que acontece? A nicotina não chega. E aí o sistema de adaptação neuronal sente falta dessa substância e começa a desenvolver uma série de reações nas pessoas. Essa é talvez uma das maiores causas de recaída para as pessoas que deixam o cigarro, né, que entram em abstinência, porque a síndrome de abstinência leva o sujeito a retomar o hábito de fumar, que é um hábito complexo, porque traz essa dependência química que o sujeito sente um prazer no momento em que ele fuma. Então, causa dependência sim, e também tem um processo da síndrome de abstinência, pessoas que apresentam dores de cabeça, perdem o sono, sabe, às vezes perdem o apetite, ficam irritados. Então, por ser uma síndrome, né, isso varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que não apresentam absolutamente nada. É incrível, né? Deixam de fumar de um dia para o outro. Também é possível. Né? Para de fumar, já vou deixar de fumar a partir de amanhã, e deixam de fumar. Mesmo deixando lá o sistema de dopaminérgico do prazer na mão, mas ainda Na assim. mão, exatamente. Ele suporta, né, essa tensão causada pelos receptores nicotínicos. Sabe-se que com o tempo, né, por isso que o tratamento que nós fazemos, eu vou falar um pouco mais na frente, que é o de reposição de nicotina, ele tem um processo de desmame, porque é para dar tempo com que a restauração neuronal aconteça. Né? Aqueles receptores nicotínicos, eles, com o tempo, os neurônios eles vão retomando um modelo original, né? E o processo de abstinência diminui bastante. Agora, aproveitando isso por falar na abstinência, nesses processos do desmame, eu já ouvi de algumas pessoas criadas, né, alguns pacientes que consumiam diferentes tipos de droga que é mais fácil deixar algumas drogas que são consideradas drogas pesadas do que deixar o cigarro. Na sua experiência, você também tem relatos desse tipo? Tenho. Né? E eu já tive experiência nesses grupos, né, que nós atendemos, porque desde 2006 que a gente vem atendendo, trabalhando com tabagistas, então já tem uns 15 anos aí nesse processo, e nós já tivemos de tudo no grupo, né? Pessoas que usavam outras drogas, crack, maconha e tal, e conseguiam até deixar o crack e deixar a maconha, né? Mas na hora de abrir mão do cigarro era mais complicado. Primeiro porque o cigarro você encontra em qualquer lugar que você passe na cidade, tem uma banca que vende o cigarro. Da mesma forma que, sabe, as bebidas alcoólicas. O cigarro ainda é muito mais comum do que a bebida, de você encontrar pessoas que lugares mais fáceis para você comprar o cigarro. Então tem todo um processo. E outra coisa é que o cigarro, imagine que uma pessoa fuma uma carteira de cigarro por dia. São 20 cigarros por dia, né? Imagine que a pessoa faz esse movimento a cada cigarro de 8 a 10 vezes. Então, imagine, tem a dependência química, tem a dependência química. Tem a facilidade de encontrar na banca de revista ali embaixo? Tem. Sabe? Mas tem uma questão do hábito. Então, o sujeito fuma 20 cigarros por dia
e ele faz esse movimento de 5 a 10 vezes, de umas 8 vezes a cada cigarro. Então, tem uma questão corporal também. Então, outras drogas, não. Outras drogas... A automatização Isso, não verbal, né? Dessa perfeito, movimentação, desse engajamento no na prática do fumar. perfeito, perfeito. E você falando dessa acessibilidade, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, sem querer fazer propagandas, né? Mas tinha propagandas, eram umas propagandas de cigarro maravilhosas, né? Eram campanhas cinematográficas, havia algumas que, me lembro, tinha uma lá que era música do Roberto Carlos, 5 minutos de propaganda, era uma coisa assim, não tinha como não fumar. Claro. Você acha que essa proibição de propaganda tem contribuído para reduzir o fumo, o interesse, principalmente de adolescentes, jovens, né, para não se despertarem, não despertarem a curiosidade do primeiro trago? Eu lembro, André, das propagandas da Marlboro e da Hollywood. A Hollywood eram demais, cada música Demais. virava Homens, né, lindos, malhados, maravilhosos, mulheres maravilhosas, desportistas, né? Então era um todos apelo atletas. perfeito. As pessoas que participam do grupo, né, elas têm uma idade média de 54 anos, sabe? Mas variando de 18 a gente até com 80 anos já apareceu por lá. E eles são categóricos em trazer essa experiência. Na minha época, né, eles falam assim, na minha época, fumar era charmoso, Muito fumar era elegante. charme. Exatamente. Fumar era elegante, todos os lugares, se você chegasse e não fumasse, você era mal visto. Entende? E aquele apelo. Até um sinal de passagem para um estado mais adulto, né? Agora eu posso fumar. Exatamente. De passagem. E as nossas pesquisas indicam, né, esse tempo todo que a gente está trabalhando com tabagistas, você tem uma ideia, de 2012 a 2018, 6 anos, nós atendemos 244 pessoas, sabe? Mas já tínhamos 6 anos, então nós podemos dizer que assim, já passaram pelo programa em torno de 600 pessoas, sabe? Mas esse estudo que eu fiz, eu peguei basicamente de 2012 a 2018. E é interessante de que ficou, dentre várias coisas que ficaram evidentes, nessa coisa da idade média das pessoas que procuram tratamento, mas ficou claro também que a dependência da nicotina é um fenômeno adolescente. A idade que as pessoas começam a fumar, 16 anos. É a vulnerabilidade maior. Exato. É porque o quê? Naquela época, as propagandas, né, era aquele apelo da propaganda da mídia, os jovens na escola, então era charmoso fumar aos 16 anos no ensino, né, no ensino secundário. Então era charmoso fumar, era dizer que era adulto, que era bonito. Os jovens que não fumavam eram cafonas, né? Não eram tão, não se inseria tanto no grupo. Então tem todo um apelo e atinge exatamente essa galera dessa idade de 15, 16 anos. E até quando nessa idade estão desenvolvendo habilidades sociais, existe um constrangimento, uma certa dificuldade no engajamento e ainda assim, e ao mesmo tempo a necessidade de grupo, né, ter um cigarrinho na mão, quer dizer, já ajuda a ocupar, né, a criar um Perfeito. A clima de grupalidade. Exato, exato. Então, esse estudo nos revelou diversas facetas, né, desses 244 usuários que procuraram serviço. E uma delas é o tabagismo é um fenômeno adolescente. Então, é necessário, né, o desenvolvimento de políticas, aí que eu acho que a sua pergunta faz sentido, nesse sentido de que a propaganda tirou um pouco da potência, né, da penetração desse tabagismo, desse cigarro na adolescência, né, porque tirou um pouco aquele mito do homem perfeito, do homem lindo, da mulher perfeita, da mulher linda para os adolescentes, sabe? E isso diminuiu muito. De 2003 para cá, né, o Brasil tinha em média 30% de prevalência de tabagistas.
Graças a Deus, hoje nós estamos em torno de 15%, André. Uau. Sabe? Mas ainda assim, o câncer de pulmão ainda é uma das principais sequelas e consequências de tabagismo, e ainda é um câncer que mata muito. Né? O tabagismo é a doença evitável, né? A causa-morte evitável de maior poder no mundo, né? Das evitáveis, né? Tem outras que não são evitáveis, né? Como as doenças cardíacas, as doenças circulatórias, mas das causas evitáveis é a que tem a maior prevalência de morte. Nos Estados Unidos, morrem em média 480 mil pessoas por doenças ligadas ao tabagismo. No Brasil, a estimativa é em torno de 200 mil pessoas. Ora, se você pegar essa pandemia que está aí há 2 anos e fizer um comparativo, isso é morte ano, né? Nesses países. Então, é um número considerável. Significativo. Aquela fumaça do cigarro, quando o sujeito acende o cigarro, já foram identificadas 4.700 substâncias. Naquela fumacinha, né, inocente que sai do cigarro. Dessas, André, 70 são comprovadamente cancerígenas. Nossa, então é muita coisa. 70, Agora, imagine uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia durante 40 anos da sua vida. Sabe? Precisa saber que está exposta a essas substâncias cancerígenas aí há muito tempo. Sem contar a perda do paladar, a perda do olfato, né, que é um desdobramento do tabagismo. As pessoas perdem essa capacidade de sentir cheiro das coisas. É muito interessante. As pessoas entram em abstinência lá no serviço da Baiana, e uma das primeiras coisas que elas falam é isso. Eu digo, puxa, eu senti o cheiro da minha neta. Minha neta chegou, sentou no meu colo, eu dei um cheiro nela, eu senti o cheiro dela. Olha que dramático. É demais. E por falar em fumacinha, né? Se por um lado não temos as lindas propagandas, né, hoje em dia, mas eu percebo também na minha prática clínica pacientes que têm substituído o cigarro pelos cigarros eletrônicos, né, ou no ambiente social pelo narguilé, o argumento é de que é mais light, não é tão danoso, não é tão prejudicial, né? Apesar de eu ter uma amiga que é médica e diz que acompanha vários casos de pessoas que, justamente pela inalação desse cigarro eletrônico, que a fumaça sai com uma temperatura muito alta e que o pulmão não tem detector de temperatura e que causam lesões gravíssimas e algumas vezes irreversíveis no pulmão. Se você pudesse comentar um pouco sobre essas novas formas de se fumar. André, só muda a roupa. O malefício é o mesmo. Entende? O cigarro eletrônico, né, aquela fumaça que sai do cigarro eletrônico, né, ele cria dependência também. E tem essa questão da temperatura, porque enquanto o cigarro de papel comum, né, aquela brasinha vermelha ali que tem em torno de 300 graus, 250 a 300 graus. Uau. Porque quando o sujeito aspira o cigarro, né, ela fica mais... Então, é muito, muito quente aquilo ali. Mas ela passa pelo filtro, passa por outras partes do cigarro. Então, diminui um pouco a temperatura. No cigarro eletrônico, não. O processo de vaporização da nicotina, porque a nicotina é uma amina terciária volátil, como eles chamam quimicamente. Então, ela precisa da temperatura para que ela possa se vaporizar. Do mesmo jeito, o narguilé. Só que a diferença é que no narguilé a fumaça ela passa pela água ainda. Ela esfria um pouquinho. O tubo que é longo, né? Isso, e borbulha no líquido. Então, traz um resfriamento, mas como os especialistas, né, da pneumologia falam, assim, contém todas as substâncias que o cigarro tem. Sabe? Aquelas 4.700 substâncias que a gente identificou no cigarro, quimicamente falando,
o narguilé também traz a mesmo malefício. E os estudos têm mostrado isso. Né? Tem mostrado, por exemplo, que esse cigarro eletrônico, né, está se investigando nos Estados Unidos algumas mortes súbitas de jovens que morrem por conta do cigarro eletrônico. Por quê? Porque o teor de nicotina é muito mais elevado do que no cigarro. Né? No cigarro, você tem ali em torno de 9 gramas de nicotina por cigarro. No cigarro eletrônico é muito maior. Então, o que é que acontece? Provoca uma intoxicação por nicotina. E a nicotina, ela tem uma característica bioquímica que ela é um vasoconstritor, sabe? Então, ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Ora, o sangue tem que passar agora por um vaso que a luz do tubo diminuiu bastante. Obviamente, os problemas de aumento de pressão arterial vêm como consequência disso, e os riscos de acidentes também vasculares vêm associados, né, a essas características bioquímicas da nicotina. Então, não é só dependência que ela causa, mas também essas consequências, né, neurovasculares e de outras naturezas. Perfeito. Eu queria ver também com você, a partir do que você está falando aqui, sobre essas questões da exposição, dos riscos, e principalmente de ser um hábito mais ligado à juventude, à socialização. Dos seus estudos, o que tem sido considerado como fator de risco? O que predispõe a pessoa a ser mais vulnerável a começar ao consumo de tabagismo, o consumo de cigarro? Primeiro, que tem existe uma cultura, né? Se eu falar para você como é que começou essa história, né, da expansão do tabaco pelo mundo, né? O tabaco era uma folha utilizada pelos índios americanos, da América como um todo, né? Norte e sul. E que os colonizadores, ao chegar aqui, percebeu que eles utilizavam o tabaco nos seus ritos religiosos. Entende por quê? Porque a nicotina ela leva a um estado alterado de consciência quando consumida em grande volume. É o estilo o cachimbo da paz, literalmente. Cachimbo da paz, exatamente. Aí o que é que os europeus fizeram? Levaram essa folha para a Europa. E isso era consumida na nobreza. Mas era muito caro, porque eles fumavam charutos enormes, né? O que é que acontece? Para popularizar isso, eles pegaram e começaram a construir os cigarros menores. Né? Com os cigarros menores ficava mais acessível para a população ter acesso É quase um cigarro fast food, assim. Você vai lá e já, qualquer um já acessa e já pronto. Já e eles se sentiam nobres, porque a nobreza utilizava o cigarro, então eu utilizando o cigarro, ora. Então, nesse processo, popularizou-se o cigarro, o tabaco pelo mundo inteiro. Pra você ter ideia, 1 bilhão e 500 mil pessoas. Né? É muita gente. É muita gente, é 20% da população mundial. Então, o que é que predispõe as pessoas a fumar? Primeiro, esse processo de disseminação da indústria do tabaco. É uma indústria muito poderosa, sabe, no mundo inteiro, porque é uma atividade extremamente lucrativa. Entende? O sujeito promove a dependência química de pessoas em troca de dinheiro. Você paga para isso. Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. Eu acho que no mundo inteiro o cigarro está em desuso. Né? De 2003 para cá, com a Convenção Quadro, né? Que é uma convenção que foi assinada por 192 países, né? Que foi promovida pela ONU, e houve uma uniformização do processo de tratamento e de avaliação da distribuição de tabaco pela população. Então, com essa convenção quadro, ficou estabelecido uma série de parâmetros, desde tratamento até as pesquisas anuais que passam a ser feitas em todos os países. Por quê? Porque se percebeu de que as doenças pelo cigarro, né, além de ser a principal causa de morte evitável,
estava sobrecarregando o sistema de saúde desses países. Então, o que é que a Organização Mundial da Saúde disse? Precisamos criar uma política única no mundo. Todo mundo assinou, 193 países, o Brasil, inclusive, assinou esse trato. E depois disso, realmente houve uma revolução no tratamento ao tabagismo no Brasil, né? Porque o governo adotou aquelas medidas e passou a distribuir os medicamentos responsáveis pelo tratamento. São tratamentos de primeira linha, que no caso é o adesivo de nicotina, né, a goma de mascar também de nicotina, e um antidepressivo chamado cloridrato de bupropiona, que é muito eficaz no tratamento, a BUP, muito eficaz no tratamento da nicotina, principalmente para pessoas com tendências depressivas. Então, o que é que predispõe mais essas pessoas, além do processo de publicização do tabaco, né? Hoje nós sabemos que as substâncias psicoativas elas têm uma função dentro do nosso psiquismo, entendeu? Hoje nós sabemos de que existe uma relação entre a substância que é utilizada com algumas funções. É como se fosse um medicamento, é quase que um medicamento para algumas situações. Então, por exemplo, né, existe um estudo de revisão sistemática de literatura que eles foram capazes, inclusive, de identificar o tipo de transtorno, o tipo de sequela psíquica que as pessoas sofreram durante a sua vida, associando com o tipo de substância. Sabe? Então, por exemplo, as pessoas que sofreram de abuso físico, elas têm uma tendência maior de utilizar nicotina. As pessoas que sofreram abuso sexual, elas têm os estudos mostram, né, uma revisão sistemática que elas usam outro tipo de substância. Eles foram capazes de fazer isso. Por quê? Porque já se sabe hoje que um dos maiores preditores do uso de substâncias psicoativas são as dores psíquicas. São as dificuldades que as pessoas encontram com determinadas situações da vida. Foi onde meu estudo foi chegar, né? Nós começamos fazendo esse estudo lá na Baiana em 2015, com 2016, com 244 sujeitos. Então, no primeiro estudo, eu fiz uma avaliação, né, do meu público. E esse estudo não sou eu sozinho, diga-se de passagem, né? Eu tenho uma médica, uma parceira, que é uma pneumologista, que é a doutora Maristela, e uma odontóloga, né, que é psicanalista e que trabalha com a perspectiva da redução de danos. E a gente começou a fazer esse levantamento, né, utilizando os estudantes da Escola Baiana de Medicina, e eles fizeram uma anamnese extensa com algumas perguntas, e foi impressionante que os estudantes perguntaram, né, o que é que leva você a fumar, né, durante o dia? A comida, o cigarro, o sono? E uma das perguntas era assim, a tristeza. E verificamos, André, que 87% das pessoas disseram: quando eu estou triste, eu fumo. Um efeito, a busca pelo antidepressivo, né? Pelo antidepressivo. Por isso que traz essa característica, né? Porque de medicamento, porque ele usa a nicotina provoca toda aquela sequência, né, de desdobramentos neuroquímicos, culminando no sistema dopaminérgico. Então, o sujeito sente prazer quando fuma, quando usa uma substância, principalmente a nicotina, né? Outras também têm uma característica muito parecida. Então, qual é o efeito? O cara está triste e ele vai lá e acende um cigarro. Tem gente que acende quando toma um café, tem gente que acende quando termina de almoçar, tá? Beleza. Mas 87% das pessoas fumam quando estão tristes. Então, esse é um indicativo para mim de que existe uma relação direta entre os afetos e o uso da nicotina. Sabe? Então, foi interessante esse dado, porque orientou um primeiro artigo que foi escrito e que traz esses dados da característica do público. E aí eu digo, bom, então vamos embora seguir pesquisando. Então eu comecei a buscar na literatura alguns fatores que poderiam estar associados
principalmente com a dificuldade da pessoa deixar o cigarro. Porque esse é um outro dado interessante que eu observei na minha prática. Né? Algumas pessoas conseguem seguir o tratamento, entrar em abstinência e ficar livre do cigarro. Existem outras pessoas que têm mais dificuldade. Então, elas dão entrada semestre a semestre no serviço de tratamento. Sabe? E eu fiquei me perguntando o que é que leva essas pessoas. E pude observar no trabalho de grupo, que a gente tem uma parte médica e uma parte de atividade de grupo, que essas pessoas traziam uma queixa muito recorrente de algumas situações do cotidiano delas, ou na lida com o patrão, ou na lida com o filho, ou nas questões de trabalho, de dinheiro, nas relações de uma forma geral, que acabavam servindo como um gatilho para elas voltarem a fumar. Então, às vezes, elas já estavam 2, 3 meses sem fumar. Ah, mas aí eu me zanguei com minha filha. Ah, mas aí eu briguei com o vizinho. Ah, mas aí faltou dinheiro, eu comecei a fumar. E é só uma vez, né? Não tem, É, eu tenho controle. exatamente. Só que ela fuma uma vez, aí aquele esquema retorna dos receptores nicotínicos. Aí ela daqui a pouco fuma, daqui a pouco está fumando tudo de novo. Certo? E aí foi que eu fiquei muito atento àquilo que estava acontecendo no grupo e também de olho na literatura, sabe? E comecei a observar uma terminologia que é utilizada na literatura, que é o chamado craving, ou fissura, que nada mais é do que uma vontade muito grande de fumar, que era o que acontecia quando essas pessoas já tinham deixado de fumar e elas falavam, me deu uma fissura, uma vontade muito grande de acender o cigarro. Né? E aí eu achei esse termo na literatura, que é o craving, que a gente conhece como fissura, que é uma vontade muito grande de Sim. fumar. E na medida que eu ia pesquisando, eu vi que o craving, ou essa fissura, ela tem uma característica comportamental, mas tem uma coisa muito subjetiva envolvida, né, nesse processo do craving. Foi aí que começou a surgir a associação. Né? Eu digo assim, então, existem figuras, pessoas que têm coisas na sua história que levam à predisposição a um craving mais do que outras pessoas. Sabe? Agora, Diga. antes de entrar, eu queria até puxar um pouco esse assunto mais, eu acho que tem muito a ver com a nossa conexão aqui com o EMDR, né? E a possibilidade de sensibilizar o craving, mas eu queria voltar ainda sobre a questão que você abordou do trabalho em grupo, Sim. porque, por exemplo, eu não tenho um grupo extenso de pacientes que têm com queixa de consumo de tabagismo, de consumo de cigarro, mas eu tive um caso específico que eu acompanhei de uma pessoa uma mulher já com início, inclusive, de enfisema, que não conseguia largar o cigarro. E o sentido subjetivo do cigarro para ela era a da companhia incondicional, era a preenchimento da solidão. Então, a gente viu que o cigarro era o amigo incondicional. Abriu a caixinha, está ali pronto para retomar aquela proximidade, fazer aquela troca íntima, né, de Uhum. poder trazer, de apaziguar essa solidão, né? Então, quando você fala do atendimento desse trabalho que você desenvolve em grupo, se você acha que esse tema da solidão aliado à tristeza é um componente importante. É muito comum, André, eu acho que é muito importante, sim, eu vou trazer alguns exemplos. É muito comum ouvir, né, até nesse grupo que nós estamos agora, porque nós retomamos os atendimentos telepresenciais, né, que ficou parado aí por conta da pandemia. É muito comum ouvir das pessoas assim, cigarro é meu companheiro. O cigarro é meu amigo. Quando eu estou em casa sozinho, aí eu pego o cigarro, eu acendo o cigarro. Aí parece que resolve todas as questões de companhia, né? De Então, todas as horas, né? então é interessante que a proposta do grupo, e por ser não é um grupo de psicoterapia, mas ele tem uma característica terapêutica muito interessante, porque alguns fatores terapêuticos aparecem no grupo, sabe? A socialização é um deles.
Então, eu conto algo da minha história no grupo, né, que atinge você, que afeta você, que você traz É, também. Exatamente. E aí a gente vai, né, circulando com esse aprendizado também interpessoal. E à medida que essa coisa vai acontecendo nos primeiros encontros, né, nos quarto, quinto, sexto encontro, o processo de coesão grupal também vai se intensificando e as conversas vão ganhando outro tom, outra tonalidade. Então começam a aparecer coisas que não estão relacionadamente diretamente ao cigarro, mas são coisas da vida, do dia a dia, que acabam tendo um efeito direto no cigarro, sabe? Então, as pessoas começam a compartilhar algumas histórias da vida delas e começam a ajudar elas a entender por que elas fumam. O que é que leva essas pessoas a fumar? Porque elas chegam no grupo num momento, né, de motivação, onde elas contemplam a possibilidade de deixar de fumar. Bom, até aí, joia. Ah, eu quero deixar de fumar. Tá. Vamos embora passar para a ação? Ah, não. Aí, que é que eu tenho que peraí. soltar exatamente, né? Exatamente. A carteirinha de cigarro em cima do armário fica lá. Eles têm uma carteirinha escondida. Mas o que é que acontece, André? À medida que eles vão falando, eles vão compartilhando as histórias, sabe? Vai acontecendo um processo de suporte grupal muito interessante, que às vezes eles dizem assim, eu estava fim de semana em casa, me deu uma vontade muito grande de fumar, eu peguei a carteira, mas na hora que eu fui fumar, eu lembrei da fala de Dona Maria. Aí eu deixei a carteira lá. Me deu uma força, né? Um consolo. Exatamente. Então, o grupo continua presente. Então, o grupo tem uma potência muito grande no trabalho. Os estudos dizem assim, se você chegar na farmácia e você comprar, esse é um estudo da Pfizer, comprar o adesivo de nicotina, você bota, a probabilidade de você deixar de fumar é de 25%, 26%. Mas quando você tem um suporte de grupo, isso vai para 40%, 45% a chance de você deixar de fumar. Exatamente porque, sabe, existe uma multiplicação de forças ali dentro do grupo. Eles criam uma vinculação de companheirismo muito interessante. E isso tem um efeito direto no processo de motivação para você deixar de fumar. Aí a André está lá no grupo, ele começou a deixar de fumar. Pô, o André deixou de fumar e fumava 20, está fumando 5 agora? Ah, eu posso também. Espera aí, velho, que é isso? Não vou Aí, ficar para trás. exatamente. E nesse processo de motivação, eles começam a entrar em abstinência, aí é que a gente entra com adesivo de nicotina, sabe? A gente só entra com adesivo de nicotina como um suporte exatamente para diminuir os efeitos da síndrome de abstinência, que nós falamos no início. Por quê? Porque é ela quem derruba o tratamento na maioria das vezes. Agora, Upton, para quem está nos acompanhando e tem interesse até ou participar ou Uhum. organizar um trabalho semelhante a esse, Uhum. como é que é a ideia desse grupo? É um grupo com números específico de sessões ou é um grupo aberto, as pessoas entram, as pessoas Uhum. saem? Como é que vocês têm estruturado assim mais especificamente esse trabalho? Então, esse trabalho ele começou como um programa de extensão da Escola Baiana de Medicina, um programa que a gente chama o Programa Candial. E nós começamos lá em 2006 na unidade de saúde do Candial, porque existia uma demanda reprimida de tabagistas, mas os técnicos da unidade não davam conta do processo. Então, nós formamos uma parceria com a academia, no caso com a Baiana, e a unidade de saúde, através da Secretaria de Saúde, e começamos a desenvolver. Hoje, nós trouxemos esse trabalho para dentro da Escola Baiana. Né? O governo federal ele dá um treinamento, pelo menos vinha dando um treinamento, a profissionais de saúde que tinham interesse em trabalhar com a temática. Eles faziam a capacitação, né? E os profissionais de saúde começavam a desenvolver um trabalho. Acontece que nós observamos lá no Candial de que os técnicos, né, o médico, o enfermeiro, o odontólogo da unidade básica de saúde, que esse programa é pelo SUS, diga-se de passagem, eles não tinham treinamento para desenvolver atividades em grupo.
sabe? Então, nós chegamos com essa tecnologia do grupo, né? Moreno nos ajudou muito nesse processo, Jacob Levi Moreno, para ajudar esses profissionais a desenvolver um trabalho em grupo. E trouxemos nossos estudantes para dentro da sala de aula. Só para esclarecer, para quem não conhece, Jacob Levi Moreno foi quem criou o psicodrama e a psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo. Isso. Então, nós trazemos os nossos estudantes da graduação, né, e vem o pessoal da comunidade e se inscreve no programa lá na Baiana, na Escola Baiana de Medicina, em Brotas, e a cada semestre a gente recebe uma turma, né, em média 20, 25 usuários. Então, o que é que acontece? O programa, o tratamento leva em média de 3 a 4 meses, entre 3 e 4 meses. Que é quando é um semestre letivo, perfeito. Então, as pessoas chegam mais ou menos aí, vamos dizer, em março agora, aí fica março, abril, maio e junho com a gente. E esse grupo, ele é fechado. Então, a gente recebe o que 20 pessoas, 10 num grupo, 10 no outro, 12 num grupo, 12 no outro. Né? Tem os estudantes que dão suporte. E a gente começa a desenvolver os trabalhos de grupo no sentido de trabalhar essa questão da motivação das pessoas. Então, aí chega num dado momento, o André diz, eu já deixei de fumar, só estou fumando um cigarro durante o dia. Sabe? E está com muita dificuldade de deixar. Aí a gente entra com adesivo. Só que o adesivo, o tratamento de reposição de nicotina, como é que ele acontece, André? Ele é um adesivo que você faz um teste antes para medir o nível de dependência, chamado teste de Ferguson, que eu também utilizei na minha pesquisa, e esse teste indica o nível de dependência. Você tem 3 tipos de doses de nicotina, 21 miligramas, 14 miligramas e 7 miligramas. Então, vamos dizer que uma pessoa chegue num nível elevado de dependência. Né? O teste marca lá uma pontuação, ele entra com adesivo de 21 miligramas. Aí, no caso, com craving muito intenso. Muito intenso, entendeu? Aí ele entra com adesivo de 21, no mês seguinte ele muda para o adesivo de 14, no outro mês ele muda para o adesivo de 7, e no último mês ele já está sem adesivo. Só o grupo como manutenção. Esse é o caminho natural do tratamento. Então, é um tratamento onde a gente trabalha uma vez por semana, com reuniões de 1h30, onde a gente trata os mais diversos temas, né? Dentre eles, o tema do tabagismo, da dependência do tabagismo, né? Do papel de tabagista. Entende? É um programa que a gente já vem trabalhando há pelo menos aí uns 15 anos, de 2006 para cá. Né? Já passamos por vários locais e agora nós estamos numa fase de consolidar o programa de tratamento na Escola Baiana de Medicina, inclusive com pesquisa associada, como no caso a minha pesquisa e a pesquisa de Maristela também, que também está terminando o doutorado agora, trabalhando com a temática do tabagismo. E como é que tem sido a receptividade institucional? Há pedidos de outras instituições para que esse modelo seja replicado? Ou vocês ainda estão num jeito mais artesanal, mais caseiro? Não, já houve. A Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato comigo e com Maristela semestre passado, pedindo para que nós fizéssemos um curso, montássemos um curso de capacitação para os funcionários, né, de outras unidades básicas de saúde. Porque desde que foi instituído o SUS, né, estava prevista essa dificuldade com recursos humanos para trabalhar dentro da perspectiva do Sistema Único de Saúde. Né? Existe uma portaria lá, 3312 a 336, que falava disso. Então, os profissionais de saúde, né, eles não são habilitados a trabalhar com grupos. Né? E eles têm uma perspectiva muito individualizada de trabalho. Então, nós fizemos o quê? Nós trouxemos os nossos estudantes para dentro da unidade de saúde, para que eles possam treinar o trabalho com grupos, né, nessa perspectiva de adesão ao tratamento e da sequência de um tratamento de dependência da nicotina. Então, a Secretaria nos solicitou esse curso. Nós não demos sequência porque eu ia ficar sozinho, porque Maristela tem pleno doutorado. Aí eu disse,
se a gente puder aguardar um pouquinho mais, a gente um pouco mais na frente, porque faltava braço para fazer isso. E aí nós não topamos naquela hora, mas a gente já está começando a pensar na possibilidade de formatar um modelo, que é um modelo próprio nosso da Baiana, né? Porque o Ministério da Saúde, quando firmou o contrato com o pessoal da Organização Mundial de Saúde, né, e trouxe esse modelo de tratamento de reposição de nicotina, eles pensaram num grupo, mas num grupo dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. E o que nós fazemos na Baiana é um grupo de base humanista, sabe? A gente trabalha dentro da outra perspectiva. Então, a cognitiva comportamental trabalha com metas. E com tarefas. Tarefas, não. A gente trabalha com acolhimento, sabe? Poxa, esse final de semana eu tive uma recaída e tal. Tá, teve uma recaída. Certo. Tudo bem, teve uma recaída. Vamos seguir? Vamos. Sabe? E aí as pessoas se sentem acolhidas nesse processo. Então, é muito interessante porque é um modelo novo, né, de tratamento, tanto eu quanto Marlene, né, que é a outra colega que trabalha também com um grupo do lado, e tem Maristela, que dá o suporte médico com seus estagiários, né, seus estudantes de medicina da Liga de Pneumologia lá da Baiana. Sabe? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, já já a gente vai estar levando isso para treinar outros profissionais. Porque é muito legal ver que quando nós começamos esse trabalho, a Salvador tinha em média 15% de prevalência de tabagistas. Salvador hoje tem 5% de tabagistas. Diminuiu muito. Não posso dizer que é só por conta desse trabalho, porque não somos só nós quem fazemos. Nossa modéstia, Upton, claro que sim. Mas tem outras unidades que fazem também. Mas é interessante ver de que, assim, foram 500 e tantas pessoas que passaram pelo grupo. Faz uma diferença. É um número grande, né? O Upton está falando um pouco mais sobre terapia de grupo, mas se a gente puxasse agora, assim, mudar um pouco o eixo para a questão do EMDR, Pronto. o tratamento ou de trauma, ou a dessensibilização de craving. Como é que você tem observado essa interlocução do EMDR com esses estilos de tratamento do tabagismo na sua prática? Isso. Aí, o que é que acontece, André? Quando eu fui avançando, né, nesses estudos, e eu fiz essa relação entre o craving, né, o craving, a fissura e a dificuldade, e os aspectos subjetivos do craving, eu comecei a entrar em contato com uma pesquisa muito interessante, né, que é a pesquisa que trata das experiências adversas na infância. Sabe, é uma pesquisa extensa que trabalha com essa questão do trauma durante a infância ou de experiências adversas. O que são experiências adversas, né? São experiências que as crianças vivem durante a infância, basicamente dentro de sua própria casa. Então, ela trabalha com 5 categorias diferentes de experiências adversas, né? Os abusos, que aí tem o abuso físico, abuso emocional e o abuso sexual. As negligências, negligência física e negligência emocional. Eles já estão incluindo uma 6ª categoria, que é aquela categoria que versa sobre a violência dentro do lar. Então, são crianças... Porque do estudo do ACE não é somente aquilo que acontece com a própria pessoa, mas aquilo que a pessoa testemunha, né? Testemunha. Indiretamente, e já é prejudicial o suficiente para trazer um comprometimento de saúde física e mental. Exato. E aí eu comecei a observar, né, de que assim a maioria das pessoas que passavam pelo nosso grupo, durante as histórias que elas traziam, durante os trabalhos de grupo, elas traziam alguma questão relacionada com experiências que elas viveram na infância. Então, eu fiz uma experiência, foi um caso específico, né? Era para ter escrito um estudo de caso, mas o material está aí para ser escrito ainda. Então, eu trouxe uma pessoa, uma senhora que tinha passado, né? Ela já tinha passado pelo grupo algumas vezes, e eu trouxe essa senhora, com a permissão dela, com tudo direitinho, para um trabalho mais individualizado, né? Onde eu escutei um pouco da história que ela trazia
junto, associado a essa história da dificuldade dela deixar de fumar. E ela trazia um caso na infância, né, de abuso sexual dentro de casa, muito intenso. E eu utilizei o EMDR nesse processo. Foi uma senhora e um rapaz, foram 2 casos específicos. E foi muito interessante observar como ela associava a história do tabagismo dela, da dificuldade dela deixar de fumar, com as memórias que ela trazia do abuso que ela sofreu dentro de casa. E eu fiz uma intervenção com ela utilizando um MDR, um protocolo tradicional de 8 fases. Um protocolo, a gente trabalha com 8 fases específicas para as pessoas que não conhecem, né, do MDR, desenvolvido pela doutora Francine Shapiro, do qual eu tenho formação, né? André foi um dos meus professores aqui na formação, e foi impressionante, André, a resposta dessa mulher. Sabe? Ela passou por todo o processo, chegamos até a fase 8 do trabalho. Ela deixou o tabaco, ela não tem aparecido no grupo ultimamente, né? Então a gente tem um feedback muito assim de quando a pessoa não aparece é porque o processo seguiu, né? Nós precisamos até retomar um pouco essas pessoas que já passaram pelo grupo para acompanhar como é que está. Então isso Fazer um despertou follow-up. fazer um follow-up. Isso despertou minha curiosidade, porque aí eu percebi de que eu poderia fazer uma avaliação das histórias adversas na infância dessas pessoas, utilizando um questionário específico, não é, para levantar essas histórias, e associado com o craving. Então, eu fiz o levantamento e percebi que do grupo que eu trabalhei com 34, né, nessa parte da pesquisa, com 34 pessoas, que foram as pessoas de um semestre, que entrou, eu peguei um semestre específico e fiz esse levantamento e pude observar de que realmente existiam 2 categorias que ficaram muito marcadas, teve uma significância estatística muito marcante, que era o abuso físico e a negligência física. E quando foi feita a correlação com o craving, aí foi que eu vi de que existia uma associação muito grande entre o craving e essa negligência física e o abuso físico, né? O abuso físico são casos de violência física, né? De espancamento, e a negligência, aquele caso que deixa a criança lá, ela se vira sozinha, caiu, levantou, sabe? Então é um processo de desatenção à criança. Então foi interessante observar isso, porque essas histórias são histórias que a gente vai seguir esse trabalho, mas são histórias que orientarão um processo de intervenção com a EMDR, Perfeito. né? Porque aí a gente já tem que a associação acontece, a gente agora precisa propor essa intervenção com a EMDR, aí fazer um estudo clínico randomizado dentro dos padrões, né? Utilizando um processo de cegamento aí das amostras, para a gente poder realmente chegar e dizer o EMDR realmente promove uma alteração significativa nessa associação com o craving, óbvio, se promove essa significância nessa alteração, esse craving ele perde potência e aí você vai poder observar a eficácia do EMDR como uma metodologia para tratamento do tabagismo. Feito só para esclarecer, para quem estiver nos acompanhando e não sabe direito o que é a terapia MDR, que significa movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento, e é uma terapia estruturada inicialmente na sua base com um protocolo de 8 fases, que tem por objetivo estabilizar o paciente no início, ajudar o paciente a enfrentar as suas recordações traumáticas e, finalmente, integrar esse trabalho, tendo em vista a ativação de certos centros de aprendizagem do cérebro. E, para o MDR, a ideia do que são as experiências de traumas de passado, tanto traumas daquilo que ocorreu de negativo, quanto de negligência, aquilo de positivo que deveria ter acontecido e não aconteceu, estão associadas no passado com o craving no presente, com a fissura, com a vontade de consumir. E, portanto, o craving
na verdade, não é um problema em si, e sim é apenas uma denúncia, uma sinalização de que esse conteúdo de passado, os traumas e a negligência, não foram adequadamente resolvidos. A pessoa fica muitas vezes fixada no craving, eu tenho essa vontade maior ou menor, sem se dar conta de que há uma historicidade, de que há uma conexão, né, com a sua história de passado. E eu acho muito esclarecedor isso que você traz, né, Upton, de que realmente essas experiências de passado têm, você observa com clareza o impacto no nível de craving dessa pessoa. E imagino que também nessa avaliação que você comentou, que mostra se a pessoa está com mais ou menos dificuldade de largar o cigarro, que possivelmente também tem uma conexão com o seu histórico ou de traumas ou de negligências. Isso. Você observa essa conexão. Ah, sim. Aí foi que me chamou a atenção, André, de que os autores traziam de que o craving tem um aspecto subjetivo. Como assim subjetivo? Eles não. Vontade de fumar não é só É, vontade? não. Aí foi que eu entendi a subjetividade, né? Que é exatamente uma forma que essas pessoas utilizavam para aplacar esses sentimentos, esses afetos negativos oriundos dessas experiências, sabe? Então são experiências que trazem esses afetos negativos, né? Eles chamam de afetos negativos, que são sensações desagradáveis, né? Perturbações a partir dessas memórias, né? Aí eu entendi o que eles falavam de subjetivo, sabe? Então é interessante de que nesse sentido, né, a gente entende, né, de que a dependência química ela é danosa às pessoas, compreendo, mas eu também fico me perguntando como essas pessoas lidariam com esse subjetivo também, né? Se elas não pudessem, num momento de aperto, recorrer para essa situação da nicotina. Sim, que serve como uma medicação, né? Como uma tentativa de apaziguamento para aplacar todo esse Exatamente. anseio Uhum. mobilizado por essa historicidade. Agora, é um prejuízo enorme, por quê? Porque, junto com a nicotina, tem mais 4.700 substâncias e 70 delas cancerígenas, né? Promovendo um volume de mortes aí absurdas, né? No mundo. Eu vi até que recentemente, além do fumar em si, que é uma exposição primária, e também o fumante passivo, né, que não necessariamente fuma, mas que tem uma proximidade com alguém que está fumando e que é uma exposição secundária, mas que até mesmo aquele cheirinho no quarto de hotel, aquele Hum, resíduo que é uma exposição terciária e também cancerígena, né? também. Perfeito. Então, O que se sabe, André, é que o fumante passivo, né? As pessoas que fumam passivamente porque tem algum ente querido que fuma, na maioria das vezes, pelos meus dados, são os pais, né? Na maioria das vezes, o pai, né? Que fuma e fuma às vezes dentro de casa, às vezes dentro do carro. Esses fumantes passivos sofrem os mesmos males, as mesmas consequências que essas pessoas que fumam diretamente, né? Então, na nossa pesquisa, a gente viu de que, assim, no levantamento sociodemográfico, nós constatamos que essas famílias têm, em média, de 3 a 5 pessoas. Então, bora botar 4 pessoas, sabe? Então, se uma pessoa dessa família fuma, você esse multiplica por multiplicador. 4, Uhum. sabe? Você multiplica por 4. Se você entender que nós temos 1,5 bilhão de pessoas que fumam no mundo, sabe? Botar uma média de pessoas aí é muita gente que acaba sofrendo as consequências, né, do tabagismo, que na maioria das vezes é o câncer, aqui é elevado, mas existem doenças cardiovasculares também oriundas da questão da nicotina por sua característica vasoconstritora. O Ubito, e por falar nisso, eu li que há algum tempo atrás que a recuperação, né, no caso da pessoa que realmente consegue parar de fumar, Hum, que ela é diferente para o homem, para os homens e para as mulheres. Se você tem essa informação de que
o pulmão do homem, quando o homem para de fumar, que ele se recupera mais rapidamente do que o pulmão das mulheres, se a literatura... Não, eu Não sei não, se eu não, ouvi isso, mas não é, sei se... Enfim, não não, me recordo da fonte. eu não Não tenho é esse dado. exatamente a mesma coisa homens e mulheres que fumam, em É. termos de impacto de saúde. O que eu pude ver da diferença entre homens e mulheres, André, é de que, assim, se você observar nos grupos, a maioria são mulheres. Sabe? Às vezes, num grupo de 10, você tem, de 10 pessoas em tratamento, você tem um homem, como agora nós temos. Mas por que isso, né? O que é que a literatura justifica? Porque as mulheres, elas não precisam adoecer para buscar tratamento, né? E os homens, na maioria das vezes, eles esperam adoecer para buscar um médico. Isso é o que a literatura fala. Sim, a Então, na parte maioria das... as mulheres têm mais uma adesão, um engajamento maior. Isso. Agora, observamos no nosso estudo de que os homens deixam o cigarro mais fácil do que as mulheres, paradoxalmente falando. Olha que Foi o que interessante. o nosso estudo desses 244 nós pudemos observar. Elas procuram mais, mas elas têm mais dificuldades de deixar. Eles procuram menos, mas conseguem deixar o cigarro com maior facilidade. Bom, precisamos aprofundar esses estudos para entender os fatores que levam a isso. Para a gente ir finalizando e até aproveitando isso que você está dizendo, Upton, como é que você pensa assim de pesquisas futuras? Qual o próximo Isso, passo? O que você está pensando a partir dessa, né, do seu doutorado e isso. desse trabalho com os grupos? Eu pretendo seguir, André, avaliando a potência do EMDR no tratamento do tabagismo, sabe? Porque existem alguns protocolos que trabalham com a questão da dependência química, mas a minha ideia é seguir trabalhando, né, desenvolvendo um estudo onde eu possa estar, um estudo clínico, como eu falei, randomizado, né, com processo de cegamento de A algumas ciência possibilidades. no sentido forte, né? Pesado. Isso, pesado. Então, por quê? Porque eu acredito que o EMDR vai trazer para a gente uma evidência claríssima dessa associação entre o uso de substância, no caso o tabagismo, e essas histórias adversas que as pessoas vivem. Sabe? Por exemplo, a prevalência de pessoas que usam tabaco nos hospitais psiquiátricos é muito maior do que fora. Não é Hospitais isso? psiquiátricos, presídios, né? Presídios, exatamente. De Então, confinamento. leva a gente a entender de que essa substância ela tem um efeito farmacológico. Mas eu não preciso atacar a substância, porque, na realidade, o pano de fundo disso são as histórias difíceis que essas pessoas viveram e que não elaboraram. E eu acredito na potência do MDR para ajudar nesse processo. Então, eu já estou desenhando, eu só estou esperando um pouco mais, porque a pandemia veio, alterou completamente o nosso planejamento, porque eu defendi o doutorado em 2018, em novembro, e logo aí eu digo, bom, vou tirar um período para descansar. Descansei e não pude voltar, tanto que o grupo estava parado agora aí há pelo menos um ano, nós retornamos agora, né, telepresencialmente, está acontecendo. Mas a minha ideia é formatar de novo uma pesquisa com essas medidas metodológicas adequadas para avaliar agora a intervenção do que o MDR pode propor nesses casos, né, da dependência de nicotina. Inclusive, tem uma pergunta aqui de uma colega que está nos acompanhando. Se vocês também tiverem perguntas, podem deixar registrado, que é se dá para usar EMDR no grupo terapêutico para tabagismo. Usar o MDR coletivamente. Olha, existem alguns Aí é a protocolos, ideia, né? é ideia, né? Quem sabe eu não desenvolvo uma metodologia a partir, né, dos estudos, né? Não existe uma metodologia para trabalhar assim diretamente com a dependência, pelo menos eu ainda não vi o MDR no grupo.
Mas existem alguns protocolos de grupo, sim, que, né, já se trabalha há algum tempo para fazer dentro do processo psicoterápico. Eu acho que precisa aí um ajuste, né, de desenvolver essa tecnologia e, quem sabe, está oferecendo aí o MDR de grupo para tratar o tabagismo. Claro, perfeito. Olha, já novas ideias para inspirar o Pois seu... é, vamos embora. Mas, e quem sabe outras pessoas aqui que estão nos acompanhando também. Isso, entende? Muito bem, Hudson, eu queria te agradecer muito por essa nossa conversa, acho que foi muito esclarecedora e Isso. acho que uma grande oportunidade para realmente termos informações tão ricas sobre esse assunto, que é um assunto de saúde pública que atinge uma quantidade gigantesca de pessoas e que não é só por causa do término das propagandas que o assunto tenha se esgotado, né? Mas que há muita gente lutando contra a dependência, contra o hábito e que abrem-se aqui oportunidades de tratamento para essas pessoas. Tá, eu também agradeço a oportunidade, sabe, André, de estar falando desse trabalho, um trabalho que tem 15 anos que a gente vem desenvolvendo, né? Nós estamos chegando no momento de maturidade do serviço, né, com algumas pesquisas sendo defendidas como, né, trabalhos de doutorado e outros trabalhos mais, né, de TCC, por exemplo. Eu tenho uma estudante que está escrevendo o TCC dela sobre o trabalho dela no grupo de tabagismo. Então, é muito bonito eu perceber que nós estamos conseguindo desenvolver um trabalho e dar, ao mesmo tempo, assistência a essas pessoas que desesperadamente buscam ajuda. Sabe? Eu fico muito satisfeito e muito satisfeito de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência e estou à disposição, né? Quando eu tiver novidades mais, eu posso falar com o André para a gente estar vindo aqui e compartilhando com vocês, que é um prazer sempre. Perfeito, vai ser ótimo. Estamos aqui no aguardo, então. Tá. Queria te agradecer mais uma vez, então, a esse convite e agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa live, que ficará gravada e vocês vão poder acessar aqui no Espaço da Mente. Eu sou André Monteiro e é um prazer ter tido vocês aqui nesse nosso encontro. Até breve, então.